Boa noite, meus irmãos. Saudamos a todos com a paz que pertence a Cristo Jesus e àqueles que o têm como Senhor. Amém? Aqueles que nos visitam, sejam abençoados, sejam bem-vindos neste lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de dividir uma palavra com a amada igreja nesta noite. Por favor, abram as suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28. Nós faremos a leitura do versículo 18 até o versículo 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Amado Pai, em nome de Teu Filho Jesus, Senhor das nossas vidas, Senhor da Igreja, Rei das nações, Senhor dos céus e da terra. É neste nome bendito que nós estamos aqui nesta noite. Pedimos a Tua ajuda, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e, sobretudo, abra o nosso coração, para que, pela Tua graça, possamos transformar estes ensinamentos em vida, que de fato a Tua palavra seja a nossa vida. Senhor, vem nos ajudar nesta noite, Senhor. Senhor, não permita que a nossa atenção se perca, mas que a semente da palavra de Deus possa gerar vida no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada igreja, nós gostaríamos de fazer uma reflexão nesta noite a respeito de um dos textos mais conhecidos da Bíblia e talvez um texto pouco compreendido, que é a Grande Comissão. Eu creio que todos aqui já ouviram sobre a Grande Comissão. Aquela que foi uma grande ordem de Jesus para a sua igreja. Tanto é que a fé cristã, ela só pode ser entendida como uma fé missionária. Quer dizer, nós temos uma finalidade, nós temos uma missão aqui no planeta Terra, a partir do momento em que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pode ser que antes nós não tivéssemos nenhuma percepção missionária. A Bíblia fala sobre a alma que está sem Cristo. A Bíblia diz
sem Deus e sem esperança nesta vida. É assim que bilhões de seres humanos estão vivendo hoje em dia. Mas a partir do momento em que temos a Jesus como Senhor, um sentido de propósito, de missão, toca a nossa vida. Amém? E nós vivemos então, de certa forma, essa tensão entre sermos chamados para fora do mundo, que é a acepção grega da palavra igreja, eclésia, quer dizer, a assembleia daqueles que foram chamados para fora. E se ao mesmo tempo fomos chamados para fora, ao mesmo tempo fomos enviados ao mundo. E esse texto que lemos fala claramente: ide. Primeiro Jesus te diz, vinde. Depois ele te diz, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem para fazer discípulos é a viga mestra desse versículo. Batizá-los e ensiná-los são verbos que estão aqui, são acessórios. A grande ênfase do Espírito Santo aqui é fazer discípulos. Então, Deus quer que a sua igreja seja, aqui na terra, uma espécie de um protótipo daquilo que o céu é. Amém? Uma colônia do reino dos céus aqui na terra. Um povo que tem, como diz lá em Romanos 8, que tem as primícias do Espírito, que tem os primeiros frutos do Espírito aqui na terra, como um penhor, uma garantia daquilo que está vindo. Então, este tem que ser um povo missionário. Teve um sábio chamado Cirênios, que ele disse que a igreja sofreria a tentação de desenvolver a sua personalidade e perder a sua finalidade. Esse homem sabiamente estava entregando à história da igreja uma profecia. Porque a igreja do século XXI desenvolveu plenamente a sua personalidade, a sua doutrina, a sua ortodoxia, mas ela perdeu a sua ortopraxia, ela perdeu a sua utilidade, a sua finalidade, a sua missão aqui na terra. E isso é um fato muito triste, né? E nesta noite, então, nós queremos recapitular aqui com vocês os termos da grande comissão. Porque se Jesus é, e nós sabemos que Ele é, Senhor dos céus e da terra, esta é a palavra grega Kyrios. Se Jesus é Senhor, então nós temos que contar para os outros que ainda não acreditam nisso. Vocês concordam comigo? Então, isto faz da igreja uma igreja missionária. A missão de ser cristão no tempo da igreja primitiva, muitas vezes terminava em
martírio. Então a missão no primeiro século da igreja, assim chamado pelos historiadores de a era dos mártires. Então a missão estava relacionada diretamente à possibilidade do martírio, porque no Império Romano o imperador era adorado como Deus. Então, e Roma dominava o mundo. Então eles diziam, César Quírios, César é Senhor. Mas alguém que fosse nascido de Deus por obra do Espírito Santo, jamais diria César Quírios. Eles diriam Christos Quírios. Cristo é Senhor. Amém? Então, muitas vezes, eles eram punidos com o martírio por crucificação ou entregues às feras no Coliseu romano. Não é? Mas, indiscutivelmente, a igreja, mesmo sendo perseguida, ela era cativante, ela era contestadora, ela chegava a contestar o credo mais importante de Roma, que era o culto ao imperador. Então, se ao mesmo tempo a igreja era perseguida, tanto mais a sua identidade era fortalecida por causa de seu propósito, por causa de sua finalidade, por causa de sua missão. Então, aqueles cristãos haviam encontrado uma razão para viver, mas eles encontraram também uma razão para morrer, se fosse necessário. Em todos os lugares do mundo onde a igreja foi perseguida, ela foi ao mesmo tempo purificada. Na extinta União Soviética, em que a igreja foi duramente, brutalmente perseguida, um dos missionários narrou aqui no Brasil uma história muito curiosa. Os soldados soviéticos descobriram uma reunião de oração da igreja subterrânea e invadiram o local armados, puseram contra a parede todos aqueles crentes que estavam ali orando e disseram a eles, neguem a Jesus e nós deixaremos vocês saírem. Se vocês não negarem a Jesus, vamos matá-los. Então, a grande maioria daqueles crentes que estavam reunidos ali, negaram a Jesus e foram embora. Os soldados encostaram as suas metralhadoras na parede e disseram, irmãos, nós somos crentes também. Nós só queríamos saber quem não era verdadeiramente cristão. Vamos orar. Então, em todos os lugares onde a igreja foi perseguida, ela foi mais autêntica na sua missão. É por isso que se diz que a missão é a mãe da teologia, porque não há razão para fazermos teologia, para pregarmos sem um senso missionário. Então você vai saber nesta noite que você é um missionário. Você é uma missionária. Você tem uma finalidade. Nós, como igreja, temos uma finalidade aqui na terra. E não podemos de maneira nenhuma permitir que o diabo nos
roube, permitir que a cultura dominante no nosso país roube de nós esta missão. Certa vez os sábios cristãos lá na Inglaterra se reuniram a mando do rei numa assembleia chamada Assembleia de Westminster. E eles produziram um documento muito importante para a história da igreja. E quando atenderam então a pergunta, qual é a finalidade do ser humano? Para que o homem existe? Então eles disseram, a finalidade do homem é glorificar a Deus e encontrar alegria, gozo somente em Deus. Então nós temos uma finalidade, nós fomos criados com esta finalidade. E a igreja foi criada com uma finalidade. Quero contar um segredo para vocês. Nós somente somos felizes quando estamos de bem com a nossa missão. Quantos poderiam dizer amém? Experimente viver fora da descrição missionária que Deus tem para você. E você perceberá que você não é uma pessoa feliz. A felicidade é estarmos de bem com a missão que Ele nos concedeu. Amém? Aleluia. Agora, eu quero mostrar para vocês mais objetivamente que a grande comissão, ela está também nos outros evangelhos. Não é? Na verdade, existem 4 grandes comissões para a igreja, porque Jesus é revelado através dos 4 evangelhos. E aqui eu quero dar um conselho para a igreja. Existem milhares e milhares de livros que foram escritos sobre Jesus. Na década passada, um dos cursos mais frequentados na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, era um curso sobre Jesus. Escreveu-se e escreve-se muito sobre Jesus. Mas eu costumo dizer para você que os 4 melhores livros que jamais foram produzidos neste mundo, jamais foram superados para revelar Jesus, são Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se você não tem muito tempo, não perca tempo com os outros. Vá na Bíblia. E o que você precisa saber sobre Jesus está nesses 4 livros. E a grande comissão para nós, que é um imperativo divino, da igreja. O problema da igreja é que ela ficou com a grande comissão do Evangelho de Mateus, em parte do de Marcos, e esqueceu a grande comissão do Evangelho de Lucas e de João. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Heresia não é somente um ensinamento errado. Heresia pode ser um ensinamento desequilibrado. Quantos me ouviram? Por exemplo, havia uma heresia no tempo da igreja primitiva e que permanece até hoje, que é chamado de gnosticismo. Gnosticismo. E o gnosticismo crê plenamente na divindade de Cristo, porém não crê em sua humanidade. Portanto, uma heresia contra a qual a igreja lutou ferrenhamente.
E hoje ela está presente nos movimentos gnósticos, nas seitas esotéricas. Este ensinamento está muito presente nos dias de hoje, não é? E é uma heresia. Então, um ensinamento desequilibrado, disforme e que não encontra coerência na Bíblia é um ensinamento herético, ainda que seja considerado cristão. Então, vamos ver mais um aspecto da grande comissão no Evangelho segundo Marcos. E isso está, então, no capítulo 16 de Marcos, 15, 16 e 17. E o que diz? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Essa aqui é a grande comissão. Essa aqui nós já conhecemos menos, prega-se menos sobre ela do que a de Mateus. E você diria, então, pastor, qual é a diferença? A grande comissão de Mateus, ela foi historicamente dirigida mais aos ouvintes judeus do primeiro século, né? Todos os capítulos de Mateus têm referências ao Antigo Testamento, exceto o capítulo 14. Então, uma grande comissão direcionada predominantemente para os judeus. E a grande comissão de Marcos, ela já tem uma direção mais para os gentios, isto é, para aqueles romanos que não eram judeus. Então, Marcos recebeu uma influência muito grande de Barnabé, seu tio. Recebeu influência de Paulo, de Pedro, não é? E então, um evangelho que serve tanto aos judeus como aos gentios. Agora vamos um pouco à frente, vamos falar um pouquinho da grande comissão no Evangelho segundo São João. Vamos dar uma puladinha propositalmente em Lucas, que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com a grande comissão de Lucas. Então, João, quantos aqui sabiam que em João há uma grande comissão? Está lá no capítulo 20, versículo 21 até o versículo 23. Abra aí a sua Bíblia, vamos ver isso. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Até aí está tudo bem, meus irmãos. Agora no versículo 22 entra uma parte que os evangélicos esqueceram. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados,
são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. E agora, irmãos? Primeiramente, o público-alvo do Evangelho segundo São João eram aqueles judeus ou gentios famintos pela verdade. A palavra verdade é uma palavra-chave do Evangelho segundo São João. E é neste Evangelho que tem aquela expressão: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É neste Evangelho que Pilatos pergunta: que é a verdade? E ele estava na frente da verdade, que é Jesus, não é? O Evangelho responde à pergunta de Pilatos. Pelo que se diz na história, ele não compreendeu muito bem a resposta. Há uma corrente de historiadores cristãos que dizem que ele se matou, né? Muito embora que a sua esposa era cristã. Amém? Ela, no momento em que Jesus estava sendo julgado por Pilatos, ela intercedeu por Jesus junto a Pilatos. Ela, na verdade, na noite anterior teve um sonho e ela disse para Pilatos: não se meta no negócio desse justo, porque muito sofri por ele em sonhos. Isso está narrado no Evangelho. Então, é o Evangelho daqueles que estão buscando a verdade. E João, então, mostra o cristão, ele mostra a igreja como um sacerdócio. Porque no Antigo Testamento, somente a tribo de Levi servia no templo. E somente a casa de Arão ministrava o sacerdócio. Mas quando vem o Espírito Santo, inaugurando a igreja no Novo Testamento, ela faz de cada filho de Deus um sacerdote. E o sacerdócio, então, ele tem a ver com perdão de pecados. O que acontece quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Os seus pecados são perdoados. Experimente tirar uma fotografia de um pecador antes de receber a Cristo e depois de receber a Cristo. Eu posso te dar certeza que são duas fotos diferentes. Porque os músculos faciais revelam a dor da culpa, da ansiedade, o drama pelo qual o pecador passa sem ter os seus pecados perdoados. Portanto, quando ouvimos que Jesus cravou na cruz do Calvário os nossos pecados, maldições e enfermidades, um grande alívio toma conta do nosso coração. Então, João mostra que o cristão precisa ser uma extensão de Jesus na terra. Pega lá João 17, a oração sumo sacerdotal de Jesus. Jesus, o nosso sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes também, não é? E a função da igreja, então, é levar pecadores a Cristo, para que recebam perdão dos pecados. Eu quero dizer uma coisa para vocês, sem medo de ser considerado um herético.
ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Quantos me ouviram? As pessoas vão para o inferno por recusarem deliberadamente a oferta de salvação divina através de Jesus Cristo. Quantos entenderam? Então, ouvir o Evangelho é uma grande bênção. Você está me ouvindo? Mas é um grande risco. Porque quando ouvimos o Evangelho, ou nos entregamos a Cristo, ou resistimos a Cristo. Irmãos, eu vou contar uma verdade para vocês. Eu não queria jamais entrar numa igreja evangélica. Não queria, não gostava, fui ensinado a não gostar de crente desde a minha infância. Então, quando falavam essa palavra protestante, era pior ainda, não é? Era uma espécie de uma lepra que eu queria evitar por toda a minha vida. Mas aí aconteceu que minha mãe começou a ir na igreja evangélica. E sempre me convidando para ir. E eu não queria contrariá-la, sabe? Eu acho que eu devia ser um bom filho, né? E eu falei, eu vou ter que ir. Mais dias, menos dias, eu vou ter que ir nessa igreja. Mas eu marco presença lá e logo saio. E aí, tudo bem. E eu fiquei lá no fundo, sabe? No fundão. Porque eu pensei assim, logo que acabar essa cantoria, eu caio fora daqui, não é? E ninguém vai nem perceber, né? E daí, mas os planos de Deus eram outros. Uma senhora muito simpática, muito sorridente, passou por ali. Ah, você é o filho da irmã Marinha, não é? Eu falei, sou. Me agarrou pelo braço. Eu reservei um lugar melhor para você lá na frente. Meu Deus, e ela literalmente me puxou e me colocou lá na frente. Agora ficava bem mais difícil de eu me levantar no meio do culto e cair fora. E eu tive que suportar aquela cantoria toda, aquele negócio de bater palma na igreja. Para mim aquilo era o fim, meus irmãos. Bater palma dentro de uma igreja. E daí tinha uns lá que levantavam as mãos e ficavam falando numa língua que eu desconhecia. Eu falei, meu Deus, onde minha mãe me convidou para ir? Esse povo é louco, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei num desespero dentro daquela igreja. Mas daí, meus irmãos, o pastor começou a pregar. E quando ele começou a pregar, eu senti que Jesus estava falando comigo. Não era mais o pastor, Deus estava falando comigo. E quando ele fez um apelo, eu tenho certeza que eu fui o primeiro a levantar a mão e ir lá para frente. Porque não era o que eu queria, não era o que eu havia planejado para a minha vida. Mas eu não fui o homem para resistir a Deus. Então, na primeira vez em que ouvi o Evangelho do Senhor Jesus, eu me entreguei. E o perigo de ouvir é ouvir e não se entregar. O perigo é o perigo de se endurecer. Porque, meus irmãos, ele pode ficar espiritualmente cauterizado. Quer dizer, como se formasse um calo espiritual de insensibilidade, de perda da percepção de Deus, de perda do sentimento do sagrado, de perda do temor pelo destino eterno de sua alma. Parece que foi o poeta italiano Dante Alighieri que, quando descreve o diabo
em seu trono ali de gelo e diz que ele pode até sofrer, mas não pode se arrepender. O seu destino está selado eternamente. Irmãos, um ser humano, quando perde a capacidade de se arrepender e de dizer, me perdoe, eu estava errado, esta pessoa deixou de ser um ser humano. Ele perdeu uma das qualidades mais fundamentais da criação, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, mas eu quero voltar com vocês aqui para João, né? Então, a tarefa da igreja, do ID de João, a tarefa da igreja é transparecer Jesus, é levar pecadores a receberem o seu perdão. E então isso é muito importante, o nosso sacerdócio. Mas você perguntaria, mas pastor, por que esqueceram da grande comissão de João? Você nunca ouve uma pregação sobre a grande comissão em João. Eu asseguro para você que você pode percorrer igrejas e igrejas e você não vai ouvir isso aí. E por que então, pastor? Porque é o seguinte, irmãos. Muitos teólogos protestantes vão dizer, tome cuidado com João 20, porque isso tem cheiro de teologia católico-romana. Ora, mas está na Bíblia. Existem outros textos da Bíblia que os teólogos católicos dizem, tome cuidado com isso, que isso tem cheiro de teologia reformada ou protestante. Irmãos, é interessante, eu estudei a história da igreja no seminário, estudei depois na pós-graduação, estudei por conta própria, e eu descobri uma coisa hilariante, quer dizer, uma coisa que desperta riso, a tolice dos sábios. Porque passaram a rejeitar a Bíblia, pensando que estavam rejeitando a teologia dos católicos. E os católicos passaram a rejeitar a Bíblia, pensando que estavam rejeitando a teologia dos protestantes. Quantos entenderam a falta de bom senso que há nisso? A Bíblia é a palavra de Deus. E alguém diria, mas como que nós vamos interpretar a palavra de Deus? Ora, conhecendo o intérprete. Quem é o intérprete da Bíblia? O Espírito Santo. Ninguém jamais entendeu a Bíblia sem o Espírito Santo. Então, se formos humildes, o Espírito Santo vai interpretar a palavra de Deus para nós. Então, esta grande comissão de João tem a ver com o sacerdócio de todo crente. Então, precisamos escutar a confissão. O que foi que Tiago diz? Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Deus não quer um povo enfermo de alma, enfermo de corpo. Deus quer um povo são, amém? Um povo perdoado. Tem muitas doenças que são fruto do pecado. Por exemplo, a amargura, o ódio, a mágoa alimenta o câncer. A pessoa está dando alimento para o câncer. Não, existe uma área chamada psicossomática, que procura mostrar como
fatores psíquicos podem influenciar o soma, o nosso corpo, né? Igreja, primeiro serviço que você presta como sacerdote não é pregando, você sabia? Não é falando. Há pessoas que se convertem e logo se consideram donos da verdade e querem falar e mostrar onde os outros estão errados. Você está me ouvindo? O primeiro serviço que você presta como um sacerdote de Cristo é ouvir as pessoas. Amém? Então temos que ouvi-las primeiro. E depois, então, nós vamos falar. Amém? Então, Deus nos torna sacerdotes para servirmos as pessoas espiritualmente. Amém? E, primeiramente, no nosso serviço está o ouvir. Quantos estão entendendo que a grande comissão vai muito além de Mateus 28? E agora nós chegamos no ponto, no nosso tendão de Aquiles, que é a grande comissão no Evangelho segundo São Lucas. Quantos querem descobrir o nosso tendão de Aquiles? Você quer obedecer à grande comissão? Amém? O primeiro amém foi de quem não quer obedecer, né? Quantos querem obedecer à grande comissão? Porque não é a grande opção, nem a grande omissão. É a grande comissão, é um imperativo. Jesus diz então, primeiro vem, e depois ele diz, agora vai. Mas a nossa tendência é tentar obedecer do nosso jeito. E nós temos que obedecer do jeito de Deus. E você diria, mas pastor, onde que está esta grande comissão de Lucas, que eu nem sabia que ela existia? Então vamos lá. Ela está escondidinha no capítulo 4 do Evangelho segundo São Lucas. E eu já vou te dar um mapa da verdade aí. No versículo 18 ao versículo 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Está aqui, meus irmãos. Então vamos fazer um breve retrospecto. Mateus, então, foi endereçado mais para os judeus. Marcos para os gentios. João para os buscadores da verdade, que muitos estavam sendo enganados pelo gnosticismo. E Lucas, meus irmãos, é a grande comissão para os pequeninos, para os pobres, para os oprimidos. Lucas apresenta Jesus como um homem para o povo. Evangelho de Lucas é o que mais nós perderíamos, quem sabe, o senso da divindade pelo senso do servo de Deus que aparece neste Evangelho.
Lucas então mostra um Jesus sem poder político, sem poder econômico, sem poder social e até mesmo sem poder religioso. Mostra um Jesus ligado àqueles que eram oprimidos e marginalizados pelo sistema de poder da época. Então, isso é o que nós encontramos aqui em Lucas. Os teólogos da prosperidade jamais vão pregar sobre a grande comissão do Evangelho de Lucas. Veja que coisa interessante, o único dos evangelhos que narram o nascimento de Jesus em uma manjedoura foi o Evangelho de Lucas. O único. O único que narra a pregação de João Batista. Capítulo 3, versículo 10 até o versículo 14. Foi o único evangelista que narrou essas coisas. Por exemplo, quando João vem e fala para os fariseus para dividir a sua túnica com o pobre, né? A sua comida para dividir com os pobres. É aquele que diz para os soldados: estejam satisfeitos com o seu salário, com o seu soldo, né? E esta grande comissão de Lucas é a única que define a nossa missão como um trabalho de transformação da condição de cativos, de pobres e de oprimidos e de pessoas exploradas pelo sistema de poder. Então, em Lucas, nós encontramos uma chamada para a responsabilidade social da igreja. Aqui nós vamos encontrar, por exemplo, a parábola do filho pródigo, do mordomo fiel. Encontramos com detalhes a parábola do rico e do Lázaro. Cada parábola dessa dá uma pregação maravilhosa. Por exemplo, o caso de Zaqueu, né? Narra a transformação do conceito de poder na vida de Zaqueu. O conceito de poder de uma pessoa mundana é ter, é possuir, é ajuntar. Mas o conceito de poder de uma pessoa que nasceu para o reino de Deus é dar, é dividir, é compartilhar. E convenhamos, é preciso muito poder para fazer isso. Todos vocês concordam ou não? Por exemplo, a pessoa para colocar aqui em adoração e alegre, colocar o seu dízimo, você não imagina a quantidade de poder espiritual que há nisso. Então, quando Zaqueu se converteu, ele logo foi dizendo: eu vou restituir tudo que eu tomei dos outros. Porque, meus irmãos, sabe, esse negócio da propina que infectou o nosso país é uma coisa antiga. Zaqueu já era mestre nisso, em tomar propina das pessoas. E ele, então, como bom judeu, ele se prontificou a devolver conforme fora prescrito na Torá. Então, vai devolver, mas não é de qualquer maneira que vai devolver. Deus estabeleceu critérios, inúmeros,
para restituir o que havia sido tomado ilegalmente. Irmãos, já que estamos falando de propina, a gente logo pensa na situação do nosso país, não é? Eu quero fazer um parênteses desagradável aqui. Existem 3 coisas que são comuns a todos os homens, tá? Religião, em qualquer lugar do mundo que você for, existe. A religião existe para conduzir pessoas a Deus. Economia existe em qualquer lugar do mundo. Para que existe economia? Estou me referindo a uma situação ideal e não hipotética. Economia seria para dividir as riquezas de um país, distribuir. Hoje eu li na revista Veja que está um êxodo de brasileiros de classe média que estão imigrando para Portugal. Por quê? Porque Portugal se vive bem lá com muito menos do que é necessário para viver no Brasil. E que você paga impostos, mas os serviços públicos são ótimos. Ninguém precisa ser rico lá. Você tem segurança, você tem saúde, você tem educação, você tem tudo com o dinheiro dos impostos que você paga. Então, muito brasileiro está imigrando para Portugal, outros estão imigrando para o Paraguai. Por quê? A economia não é para distribuir as riquezas, mas no Brasil não. A economia aqui é para engordar a classe política, os magistrados, os governantes, com o dinheiro público. Então o povo é espoliado, o povo está sendo esbulhado pelo governo com os impostos mais altos do mundo. E, aliás, meus irmãos, o povo brasileiro é um povo que se presta a ser espoliado. Basta dar uma Copa do Mundo, um carnaval ou qualquer coisa, e é um povo que esquece que está sendo roubado. E que então se diverte e logo esquece que é um povo espoliado pelos governantes, né? E política existe em todo lugar. A gente gostaria de dizer, eu não gosto disso, eu não queria saber de política. Mas em qualquer lugar do mundo, onde você for e tiver mais de uma pessoa, já tem política. Política tem a ver com direção, com liderança, com a condução das coisas. O conceito de Deus sobre política é que é para fazer a coisa justa, a coisa correta. É isso. Governar exige um senso de consciência, um senso moral, um senso ético, que os nossos homens públicos aqui perderam. Então, uma grande desgraça é quando a religião, a economia e a política são pervertidas nos seus objetivos originais, tal como Deus planejou. Agora, me perdoem de ter falado sobre a nossa grande questão de vergonha de sermos brasileiros nesse momento em que estamos vivendo, mas precisamos orar para que a ferida seja espremida até o fim. Agora, acho que a semana que vem é o Lula que vai lá na Lava Jato. Meus irmãos, eu quero dizer de púlpito, se esse homem não for preso, esse país está desmoralizado completamente.
se não acabar esse negócio, esse privilégio que deram a bandidos lá em Brasília, que chama-se foro privilegiado ou imunidade parlamentar, o que explica que quase 200 já foram condenados em Brasília e nenhum, lá em Curitiba, quase 200, e nenhum em Brasília. Isso precisa acabar. Se a pessoa cometer um crime, ela precisa se responsabilizar pelo crime que cometeu. Eu não sei que tipo de liderança é essa que foi constituída por Deus para fazer o que é justo e faz o que é injusto. Fazendo 200 milhões de pessoas se envergonharem. E isso tem que mudar. Nós precisamos orar e jejuar para que mude, e mude depressa. Mas me perdoem o desabafo. Eu sou pastor, mas eu sou brasileiro também. E eu amo o meu país. Não é? Então, às vezes, a gente muda um pouquinho o tom da conversa. Mas eu quero voltar aqui para Lucas, não é? A grande comissão de Lucas, ele vai buscar logo essa citação aqui de Isaías 61. Exatamente o que Jesus foi chamado pelo Pai a fazer, ele nos comissionou a fazer também. Então, qual é a mensagem de Lucas? Olha, o sacerdócio de vocês é também libertar os cativos. Mas não apenas do pecado. É como se Deus estivesse falando, filhinhos, vamos conversar direito aqui, tá? É libertar do pecado, mas não despede o seu irmão vazio, não. É para libertar também da pobreza. É para libertar também da dominação social, de enfermidades físicas. É para libertar também da doutrinação política, das ideologias malignas. É para libertar também da exploração econômica. Quanto mais a igreja se parecer com o reino de Deus, quanto maior for a densidade do reino de Deus na igreja, melhor. Quanto menos hipocrisia, melhor. Agora, meus irmãos, as maiores igrejas, as mais opulentas do Brasil, abandonaram a grande comissão de Lucas e também a de João. E Deus está nos lembrando aqui que nós temos que levar a questão da justiça social a sério. Isso quer dizer, nós temos que ter um coração piedoso. Nós temos que ser sensíveis ao sofrimento que o nosso povo está passando. Nós precisamos não perder a capacidade de nos indignarmos com a situação da nossa economia, da nossa política e da nossa sociedade. Quantos estão entendendo? Deus não quer uma atitude de indiferença. Agora eu vou citar alguns exemplos para vocês, irmãos, já que estamos falando sobre isso. Peguei alguns exemplos, só para mostrar para vocês que as grandes mudanças que ocorreram foram todas promovidas por homens e mulheres de Deus. Amém? Por exemplo, a situação
horrível em que se encontravam homens e mulheres, idosos e crianças na Índia. Deus mandou um servo dele lá chamado William Carey, que fez diferença. Thomas Chalmers, também um homem que fez diferença na Índia, batalhou pelas mulheres discriminadas, pelas crianças desamparadas e pelos leprosos lá na Índia. Vamos citar outro exemplo. George Miller e Charles Spurgeon com os orfanatos na Inglaterra. Os dois eram pastores. William Booth, criador do Exército da Salvação. Em plena Segunda Guerra Mundial, havia um exército de homens e mulheres piedosos servindo aos pobres, aos desamparados pela guerra, aos órfãos, aos famintos. O lema deles era sopa, sabão e salvação. Sopa, sabão e salvação. Porque cá entre nós, não adianta muito você falar em salvação se está faltando sabão e comida. Tá? É fácil você dizer, Jesus te ama, que não sei o quê. Mas sopa, sabão e salvação. Diz que até hoje, na farda do pessoal do Exército da Salvação, tempo que eu morava em São Paulo, eu via muito. Eles usam uma farda e aqui tem uma divisa e está escrito SS, mas não tem nada a ver com a Gestapo nazista, né? SS quer dizer salvos para servir. Bonito isso, né? É para isso que nós somos salvos, meus irmãos. Salvos para servir. Essa é a boa notícia do reino, nós somos servos. Lucas mostra Jesus como servo. Aleluia. Vamos citar outro exemplo aqui, ó. Quem já ouviu falar em Robert Hakes? Foi o criador da escola bíblica dominical na Inglaterra. E como que surgiu a escola bíblica dominical? Surgiu para trabalhar com crianças que eram crianças trabalhadoras, cujo trabalho era explorado. E então Robert Hakes começou um trabalho em Gloucester para alfabetizar e para educar estas crianças. E daí já aproveitou e introduziu o ensino do Evangelho, o ensino moral. Porque você não endireita uma pessoa dando cultura a ela, você endireita uma pessoa dando Jesus para ela. Amém? Vamos dar outros exemplos bonitos aqui. Na Alemanha, Adolf Strocker foi o homem cristão que batalhou pela legislação trabalhista e também pela aposentadoria. Então, hoje está maior falatório a respeito da Previdência. Quem começou a dar esses direitos foi um crente. Então, nós estamos mostrando para vocês que isso tem tudo a ver com o Evangelho de Lucas, a grande comissão de Lucas, que tem que abrir o coração e os olhos para as injustiças sociais. Quantos estão entendendo? A abolição da escravatura foi um crente também na Inglaterra que se levantou para lutar contra isso. Tem até um filme muito bonito sobre a vida dele. Foi William Wilberforce, né? E o filme tem até um negócio engraçado, que no dia em que ele usou um artifício, né? Estava muito difícil aprovar a abolição
da escravatura, e então tinha uma corrida de cavalos. E os políticos eram loucos por corrida de cavalo. E William Wilberforce, no dia da votação, deu de presente para todos aqueles políticos o ingresso para a corrida de cavalos. Então a oposição foi toda para o hipódromo. E William Wilberforce, juntamente com a oposição, votaram a abolição da escravatura. Amém? Aleluia! Então, não usou um meio muito ortodoxo, não, mas a escravatura foi abolida. Não é? E aí eu tenho outros exemplos aqui, mas eu não quero me alongar mais. Então, queridos irmãos, Jesus nos chamou? Sim. Ele nos comissionou? Sim. E o que nós estamos fazendo da grande comissão? Aí você que entendeu a mensagem, você vai perguntar: que grande comissão, pastor? Porque existem 4. Podemos escolher? Não. As 4 são para nós. Eu podia fazer uma pregação 4 domingos. A grande comissão em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Mas sabe de uma coisa? Toma tudo de uma só vez. Amém? E agora se responsabilize pelo que você ouviu. Amém? Ministério de Louvor, suba para cá. E quantos entenderam a mensagem? Entenderam? Quem entendeu, diga amém. Quantos querem transformar isso em realidade na sua vida cristã? Fique de pé, se você quer fazer isso. Tá? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar enquanto os músicos se preparam aqui. Eu queria que você ouvisse neste momento mais a voz de Deus do que a minha. O Evangelho exige de nós arrependimento, quebrantamento. Sabe, temos que pedir perdão quando nós decidimos qual parte da Bíblia nós preferimos obedecer. E tem outras partes da Bíblia que nós preferimos não obedecer. Esse é um momento de pedirmos perdão a Jesus. Porque a grande comissão, esteja ela em Mateus, Marcos, Lucas ou João, ela é um imperativo. Jesus não está colocando uma opção para nós, mas uma comissão, uma ordem imperativa e direta. Então esse momento de oração é um momento também de arrependimento. E pergunte então a você, onde está a tua prioridade para fazer discípulos? Onde está a tua prioridade em ver pecadores perdoados? Onde está a tua prioridade pelos oprimidos, pelos pobres, pelos endemoninhados, pelos enfermos? E nós estamos vivendo num país em que o sistema de saúde está se degradando a cada dia. Muito embora se pague os maiores impostos do mundo, onde está a prioridade do teu coração e da igreja? Aleluia. Pelos sofredores?
O Senhor quer restaurar a visão da grande comissão no coração de seu povo. Então, neste momento, fale alguma coisa para Jesus. Você pode agradecê-lo, você pode pedir perdão, mas fale com Ele. Vamos acertar a nossa vida, o nosso testemunho com Ele. Se Jesus é Senhor, que nós possamos ouvi-lo incondicionalmente. Nós não o chamamos de Rabi, nós o chamamos de Senhor. Que não somente ouvimos o seu ensino, mas dedicamos a nossa vida inteiramente a Ele. Querido Pai, ouça a voz do coração do Teu povo. E que o Teu Espírito Santo interprete para nós direitinho o que a Tua Palavra está querendo nos dizer. E que pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo nós sejamos movidos, motivados à obediência. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, toca, Senhor, agora te pedimos. Aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão enfermos, que os perdidos tenham consciência de seus pecados e venham para Jesus arrependidos, para receber o perdão dos pecados. Ó Deus, o sacerdócio real está aqui, porque o Teu Espírito está aqui. E onde há o Teu Espírito, há um caminho aberto para a salvação e para a vida eterna. Vidas podem ser restauradas, vidas podem ser curadas. Senhor, alcança os nossos irmãos que estão enfermos com a Tua mão saradora. Nós repreendemos agora todo o poder da enfermidade. Senhor, aqueles que estiverem oprimidos, nós repreendemos todo o poder do diabo, com a autoridade do Rei Jesus Cristo. Que a voz do Rei seja ouvida pelos principados e potestades, e vidas sejam soltas, vidas sejam livres, sejam curadas, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos.